Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós continuamos neste caminho bonito de caminhar com Jesus que chama a estarem com Ele, a permanecerem com Ele. Nós também queremos permanecer com o Senhor. Por isso eu convido você a permanecer comigo nesta reflexão, ouvindo o Santo Evangelho, depois pensando naquilo que o Senhor nos tem a dizer, que é a palavra santa de Deus que se faz presente, atuante nas nossas vidas. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo João 1, de 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Felipe e disse: "Segue-me." Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Felipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás." E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que bonito a gente perceber que o chamado de Jesus ele vai se dando numa rede de relações. Uns vão descobrindo Jesus e vão falando dele para outros, estes outros vão falando para outros, e assim uma rede de comunhão, de relação vai se formando. A rede dos que buscam ouvir o que o Senhor tem a dizer e segui-lo servindo à sua divina vontade. Que bonito nós podermos experimentar esta graça deste encontro que Deus faz com a humanidade e deste encontro que vai se fazendo da humanidade com Deus e que vai proporcionando que as pessoas se reencontrem um sentido para as suas vidas, reencontrem os amigos, os parentes, os vizinhos, numa experiência de fazer com que o encontro, que as relações, elas tenham um sentido de plenitude. Assim é o encontro de Deus com a humanidade. E assim é o encontro que a humanidade, a partir deste encontro que tem com Deus, vai fazendo consigo mesmo, com as outras pessoas. E é nesta dinâmica que Jesus, ele deseja se revelar para nós, como um Deus do encontro. E o Deus que produz os verdadeiros encontros. Deus nos encontrando nos ensina como é que nós devemos viver. Deus nos encontrando nos chama atenção para o valor do encontro, da comunhão, do ir em direção ao outro, do acolher o outro e do possibilitar que o outro, a outra pessoa, faça encontros verdadeiros em sua vida, que dê sentido de verdade à sua existência. E aí no Evangelho é Felipe que fala para Natanael de Jesus e fala quem é Jesus, de onde ele vem, e a resposta de Natanael é: pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré é uma cidade considerada de uma fama não muito boa, porque as pessoas tinham preconceito com relação a esta cidade. Assim como muitas vezes nós experimentamos também no nosso tempo determinadas regiões do país que são tidas como menos importantes, né? Então é importante que a gente reveja, né? O povo do tempo de Jesus foi convidado a rever a sua posição, porque foi de Belém, uma cidade pequenininha, que Jesus veio, Jesus nasceu ali, e foi também nessa região de Nazaré, considerada uma região um pouco importante, que Jesus viveu. E de lá ele veio para poder
proclamar o reino da bondade, da misericórdia de Deus para todas as pessoas. Então, um convite também nós a pensarmos como que nós estamos nos relacionando com as pessoas também nessa dimensão do lugar onde a pessoa nasceu, porque a gente ainda guarda muitos preconceitos, né? Muitos fechamentos com relação a essa questão de regionalismo. E aí a pergunta, a fala de Natanael é esta, uma fala preconceituosa. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? De lá pode sair alguma coisa boa? E o bom é Jesus. Mas é interessante que Natanael é considerado por Jesus como um homem sem falsidade, justamente porque ele fala o que ele estava sentindo. Ele fala sobre esta realidade que ele tem no coração, um preconceito talvez que foi sendo guardado, passado de geração em geração e que ele recebeu. E agora ele reproduz. E ele é franco em dizer. Por isso Jesus vai dizer que ele é um israelita sem falsidade. Não esconde, não fala pelas costas, né? Não trama como muitos depois vão tramar contra Jesus, pelas atitudes de Jesus. Ele é verdadeiro. E aqui está outra característica que nós também precisamos certamente cultivar em nós, o dom de sermos verdadeiros, de sermos sem fingimento, de não sermos falsos, porque a falsidade, o fingimento, tira de nós a beleza da justiça que Deus semeou em nós, da verdade que Deus colocou em nossos corações. Então a gente tem que lutar a cada dia contra essa tentação da falsidade, do fingimento. Precisamos ser cada vez mais verdadeiros para desta forma manifestar que nós somos de verdade filhos daquele que se apresentou a nós como verdade e vida. Eu sou a verdade e a vida. Ele, o Senhor da vida, nos convida a vê-lo como verdade. E não só contemplar Jesus como verdade, mas como seguidores dele, homens e mulheres da verdade, que cultiva a verdade no nosso dia a dia e que faz essa verdade se tornar cada vez mais vivenciada, colocada em prática a cada dia da nossa existência. Então, hoje Natanael foi chamado, Felipe foi chamado no Evangelho, mas no hoje do nosso tempo é você, sou eu, somos nós os chamados a estar com Jesus, a fazer a experiência de proximidade, de intimidade com Ele, a mergulhar de verdade no seu amor generoso que deseja de verdade tomar conta de nós, ser íntimo a nós. Depois, fazendo essa experiência, aprender dele como é que nós devemos viver. E aí, algo que certamente nós precisamos aprender é romper com todo tipo de preconceito, com todo tipo de barreira que impede a gente de encontrar com o outro e de criar verdadeiras relações. Que nós rompamos com estas barreiras e que nós assumamos que temos os preconceitos, que temos essas barreiras em nós, que criamos essas barreiras. Porque somente quando a gente toma consciência de que a gente tem algo que não é bom em nós, nós podemos mudar para melhor. Somente assumindo que a gente carrega ainda preconceitos, divisão por causa de cor de pele, de classe social, de lugar onde a pessoa nasceu, né? As regiões do Brasil, às vezes classificadas, né? De forma tão pejorativa, algumas regiões do Brasil. E nós somos chamados, então, a romper com tudo isso. E para romper com tudo isso, a primeira coisa que precisamos é assumir de verdade que nós temos isso em nós. Assumir isso para poder assumir uma nova postura. Somente se a gente assume o erro, a gente pode tomar uma posição de rever a vida e deixar o erro para trás. E depois aprender de Jesus a verdade, a justiça, para que Ele possa dizer de nós também, aqui um homem, uma mulher sem falsidade. Uma mulher, um homem de verdade, sem falsidade. Que a graça de Deus nos ajude a fazer essa experiência com Jesus, a ouvir o seu chamado. E, ouvindo o seu chamado a fazer a experiência com Ele, aprendermos a viver esta justiça, esta verdade.
Este amor verdadeiro que rompe as barreiras do preconceito, do racismo, de toda divisão. Que a graça amorosa de Deus assim nos conduza e nos ajude a viver em plenitude o seu Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte. Deus ilumine o seu dia.